professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Matemática, texto 13 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é anúncio publicitário. Esse gênero textual promove um produto ou serviço. É veiculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio, internet e também pode ser encontrado em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF01MA02, EF01MA08 e EF01MA19. E os descritores são os D2.1 e D5.2. Essas habilidades consistem em contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos, resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até 2 algarismos, como os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais e também reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. Os descritores consistem em resolver problemas que demandam as ações de comparar e completar quantidades e também identificar e relacionar cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da proposta da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. As respostas citadas pelos alunos durante a realização dos questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de conhecimento prévio deles em relação ao cinema. Aproveitem também para observar quais alunos se expressam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Orientem os alunos a acompanharem a leitura que vocês farão do anúncio publicitário apresentado na questão 2, apontando no livro cada palavra lida por vocês. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 3, observem atentamente as respostas dos alunos, pois elas revelarão conhecimentos prévios deles em relação ao sistema monetário. Após a leitura da curiosidade, perguntem-lhes que outros tipos de combos eles conhecem, como, por exemplo, de lanches ou brinquedos. Durante a resolução da questão 4, passeiem pela sala de aula observando o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções quando necessário. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 5, solicitem que os alunos descrevam o anúncio do filme
que informações ele apresenta e os nomes dos personagens que conhecem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro para uso didático. Esses materiais servirão como suporte manipulável para a resolução da questão 2. É relevante utilizar materiais concretos ao apresentar conceitos matemáticos abstratos, pois esses materiais favorecem a compreensão dos alunos. Portanto, façam uso dos materiais concretos sempre que for possível. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao final da explicação do conteúdo apresentado no quadro Quer Saber Mais?, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a resolução proposta para a questão 1 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como eles têm consolidado os conteúdos estudados. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos na composição das duplas para a resolução da questão 2, de acordo com o objetivo que traçarem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Finalizem a atividade realizando a proposta da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro para uso didático. Esses materiais servirão como suporte manipulável para a resolução da questão 2. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao final da explicação do conteúdo apresentado no quadro Quer Saber Mais?, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das situações problemas propostas, observem a habilidade dos alunos em solucioná-las e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Ao concluírem, proponham uma correção coletiva. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Como a resolução é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como eles têm consolidado os conteúdos estudados. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Após a atividade,
não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente moedas de 50 centavos e de R$ 1 para uso didático. Esse material servirá como suporte manipulável para a resolução das questões 1 e 2. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante a realização dos questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão deles sobre o conteúdo estudado. Aproveitem também para observar quais alunos se expressam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Durante a leitura do quadro Quer Saber Mais, chamem a atenção dos alunos para as diferentes formas de se escrever o valor de cada moeda. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Caso observem que alguns alunos demonstraram dificuldade em solucionar as situações problema dessa atividade, uma sugestão seria propor, oralmente, outras situações para que os alunos resolvam individualmente, utilizando o material manipulável, registrando as respostas no quadro. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cédulas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10 e moedas de R$ 1. Elas servirão como suporte manipulável para que os alunos respondam às questões 2, 3 e 4. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Convidem os alunos a relembrarem o conteúdo do anúncio apresentado na atividade 1, presente na questão 1. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Como a resolução é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como eles têm consolidado os conteúdos estudados. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Em seguida, distribuam as cédulas e moedas providenciadas anteriormente e orientem os alunos a utilizarem como suporte para responder às questões 3 e 4. Após a correção coletiva, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cédulas e moedas para uso didático, um saco surpresa e alguns objetos da sala de aula conforme descrito nas orientações. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual quantificarão valores em dinheiro e verificarão se podem ou não realizar compras fictícias. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução das questões é em duplas. Portanto, orientem os alunos na composição delas de acordo com o objetivo que traçarem. Enquanto vocês, professores, leem o enunciado de cada questão,
Passeiem pela sala de aula observando as respostas marcadas pelos alunos, a fim de verificarem se desenvolveram as habilidades propostas para essa sequência didática. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, estejam atentos às observações ao final das orientações, pois trazem considerações importantes para a realização da atividade. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo!